Bom, então, vamos ler rapidão. O artigo definido em hebraico, mesmo possuindo 4 formas diferentes, é bastante simples para quem está interessado apenas em ler. Então, o artigo possui 4 formas diferentes. A gente já vai ver as formas. É bem simplesinho isso aqui. Portanto, as regras apresentadas não devem preocupar em demasia o principiante. Os pontos importantes para a leitura da tradução serão bem destacados. Bom, quais são as 4 formas do artigo? A gente vai ler, vamos ver agora. Então, você tem uma forma básica, que ele vai chamar aqui, né? Forma básica. Depois, tem uma forma definida nessa forma aqui. Eu já vou falar qual que é. Depois tem essa aqui, que é o outro, né? Ra também. E depois tem essa aqui, que é o re. Né? A gente já vai ver elas direitinho. Bom, o artigo definido aparece sempre ligado ao início da palavra, por ele definida. Então, aqui nós temos a palavra leb, que é coração. E aqui ele acrescentou um artigo nela. Então, vai ficar haleb. Haleb significa o coração. Se você for para o dicionário, você não vai encontrar essa palavra aqui, haleb. Você vai encontrar sem o artigo, leb. Só vai encontrar no texto. Então, aqui é uma questão de habituar a sua leitura, para que você cada vez mais consiga saber as palavras, para não confundir a palavra, né, com a palavra com o artigo. Isso acontece também nas línguas semíticas também. Por exemplo, você sabe que os árabes muçulmanos, né, eles têm um livro sagrado chamado Corão, né, o Corão, que também é chamado de Al-Corão. O Al-Corão, esse Al é artigo definido. Então ele tá junto, né? Então fica o Corão, na verdade. Então Al-Corão é o Corão. E Corão é Corão. A mesma coisa, a palavra, por exemplo, algodão, né? Algodão é a palavra árabe, né? A palavra é godão. Godão é o negócio branco, né? E algodão significa o troço branco. A alface é a mesma coisa, né? Então, esse al aí é, na verdade, um artigo. E aqui nós vamos ter a mesma coisa, que é o ra, né? Ra é artigo. Ra. Neste caso, ra é o artigo definido e leb é a palavra definida por ele. Então, se tivesse sem o artigo, seria coração. Ou seria um coração. Porque a mesma coisa aconteceu lá no grego, né? A falta do artigo pressupõe a indefinição da palavra. Mas aí vamos para contextos, né? Então, o contexto que vai acabar dizendo. Então, sem o artigo um coração, com o artigo o coração. Tudo bem até aqui? Tá. Então, isso aqui é tudo por artigo definido, né? Artigo definido. Aí tem 4 formas do artigo definido. Bom, a forma básica do artigo definido em hebraico é essa aqui, né? Então, que letra é essa mesmo? É o re, com qual letra embaixo? Qual é essa? Qual é o nome dela? Patá. Isso. Então, é o re com o patá, que é o A breve, tá? Mas essa não é a única forma, né? Essa forma é utilizada antes das palavras iniciadas com qualquer consoante, com exceção. Bom, então quando é que você vai usar este artigo aqui? Você vai usar esse artigo aqui, né? O re com o patá, antes de qualquer palavra que não comece com essas consoantes aqui. Então, se ela começa com aleph, você não vai usar. Se ela começa com re, você não vai usar. Het, você não vai usar. Awin, você não vai usar. E o resto você não vai usar. Então, para você lembrar, né? É com as vogais guturais, né? As consoantes guturais. Het, re, e re, het e resh. E com as duas mudas, que é o aleph e o awin. Então, aqui ele vai dar exemplo, né? Bom, a palavra aqui, como que pronuncia aqui mesmo? Yom. Como é que fica do outro lado aqui?
Ha, Yon. Rayon é o dia. Como é que está escrito aqui embaixo? Sus. Tus, cavalo. E aqui, Rassus. Rassus, o cavalo. Nota uma coisa, né? Depois do artigo, a próxima consoante aqui, ó, ela tá vindo com o Dagesh. Tá vendo? Isso aqui é justamente para te ajudar a entender que ela é um artigo definido. É para não, não, é para ajudar o leitor, né? Ajudar o leitor. Não é só uma questão didática, né? É uma regra gramatical, mas é uma regra feita para ajudar a gente a entender que aquilo é, na verdade, um artigo, né? Então, voltando a dizer, você não vai encontrar, né, essa palavra aqui no dicionário, você vai encontrar essa aqui, né? Essa aqui. Você tem que saber tirar o artigo da palavra. Bom, artigo definido na forma ra. O artigo definido na forma ra, sem o ponto na próxima consoante, tá vendo? Sem o ponto, né? A próxima consoante, é utilizado antes de re e re. Então vamos lá. Lendo aqui. Rei, cal. Perfeito. E embaixo, rerev, vi, né? Isso. Rerev. Aí, agora, ele vai colocar o artigo. Colocando o artigo, como é que fica o templo? Hareikal. Isso mesmo. E como fica a espada? Ha-re-rev. Né? V. Bom, então, duas formas que a gente já viu, né? Uma forma é o re com o traço, com o patá embaixo, e o dagesh anterior, né? Que é para todas as consoantes. O het com o patá como vogal, sem o dagesh, antes dessas duas consoantes aqui. Aí, para usar com as outras que faltaram, né? Que é o Aleph, o Resh e o Awin, você vai usar, ao invés do patá, o Kamet. Isso, o Kamet. Então, quando for para o Aleph, para o Resh e para o Awin. O Re, pode falar? Isso. O Het e o Re, você usa o patá sem o dagesh depois. E para as demais, você vai usar o Resh com patá, perdão, o Re com patá e com o dagesh. Não sei se ficou claro. Tá, tá, vamos lá. Ó. A diferença básica é o dagesh. Esse dagesh aqui, ó. Isso, isso mesmo. Na forma básica, é o Re mais o patá, com o dagesh depois, na próxima consoante, se não for nenhuma dessas. Isso, o Re e o Het.
Aí, ao utilizar o rei e o het, você só vai tirar o dagesh. Isso, perfeito. Isso, isso. O 2.3, você vai usar, ao invés do patá, o kametz. Então, pronuncia aqui, ó. Vai. Ah, e agora aqui. Isso. Have. Have, o pai. Have, pai. Aqui embaixo. Isso. Não, não é I. Aí é patá. Ruá. Ruá. É o espírito, né? Ruá. E aqui, isso, o nefesh seria a palavra para alma do indivíduo, né? E o ruá seria a palavra para o espírito do indivíduo. Alma e espírito. Mas aqui o hebraico não entende muito bem dessa forma, né? Corpo, alma e espírito, né? Ele vai dividindo o ser humano em mais partes, né? Ele tem de corpo, alma, espírito, vísceras, coração, garganta. Então são várias, outras partes que compõem, né, assim, princípios diferentes do ser humano, né? Ele não é tricotomista, não, nem dicotomista, né? Ele é muito mais que isso no hebraico. No caso aqui, então, o espírito vai ficar como? Ha-Ruá. Ha-Ruá. Cidade aqui e cidade aqui, a cidade. Isso. Observação também é usado na forma de patá antes das palavras iniciadas com o het patá e o auin patá, né? Tônicos, por exemplo. Então aqui ele está falando que existe exceção, né? Você vai usar essa forma aqui, né, do artigo definido, também na frente de re, sem quando ele tiver no começo da palavra. Leia aqui essa palavra aqui, ó. Ha, que é monte. No caso aqui, o certo seria você colocar como artigo definido, né? É, assim. Esse é o certo. Só que, como você vai duplicar, né, essas duas aqui, aí ele muda a regra. Quando a palavra começar com o re e o patá embaixo, você vai colocar o kametz aqui. E aí você vai alongar essa aqui e vai alongar a próxima também, a próxima vogal. Então vai ficar assim. Ha. É só uma regra gramatical, né? Alongar a vogal para a gente não vai mudar muita coisa. A mesma coisa acontecerá embaixo, né? Então, se eu tenho um awin, né? Que é o an, né? Que é povo, só nessa configuração, tá? Aí você vai colocar o, a, o artigo definido aqui com o kametz e vai alongar também a vogal do awin. Vai ficar aqui embaixo. Pronunciei. Ham.
Ficou entendido aqui ou não? Tá? Aqui é mais exceção, né? Exceção, exceção, exceção. É. E aqui a última exceção, que é essa forma aqui, ó. Que é a forma que ele vai trazer com o seagull. O artigo definido também aparece na forma e, né? Com seagull, né? Ele é utilizado antes de palavras iniciadas com o ra e o a átonos. E antes de ra, re, é o ret, né? É o ra, e o ra com o ratef patá. Então, aqui é exceção, 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 né? Então, vamos lá. Lê aqui a palavra. Harim, que significa montes, né? Harim. Lembra que Raan é monte, né? Harim, montanhas, montes. Aqui é a forma do plural, né? Por isso lá, Elohim, né? A palavra singular é El. A palavra plural é Im, né? Elohim. Tudo que termina com rim é plural. Normalmente. É. Quase, assim, via de regra tem exceção, que nem no português, né? Você fala assim, tudo que termina com S é plural. Não, nem tudo, mas normalmente sim, coloca o S lá, é plural. Então é mais ou menos isso. É, então, Harim é montes, e aqui, como que fica com o artigo? Rei Harim. Muito bom. As montanhas. Aqui embaixo, canseira, Amal. Seria um ramal, né? Porque esse Alwin, ele tem um som meio aspirado, né? Então, ramal. E aí, a canseira, como é que fica? Re-ramal. Perfeito. E el, el da boca. Novo, hadash. Hadash, novo. E o novo, re-hadash. Perfeito. Visão, zain. Razão. E ela, a visão, re-razão. Ficou fácil. Observação. Como é possível notar, o artigo definido é utilizado nestas quatro formas. Olha só. Dagesh com o patá. Para todas as consoantes. Né? Todas. Aí o dagesh, o, o re com o patá, sem o dagesh, para as duas exceções, que é o re e o ret. Perfeito. Re e o ret. Aí o com o Kamet vai ser antes do quê? Do Aleph, do Alwin e de qual mais? Não, são três. Vamos voltar lá? Aqui, ó. Isso. E o hash. Então, o patá vai ser usado nestas, quando a palavra começar com uma dessas três consoantes. Aí tem a exceção da exceção aqui, que é essa aqui, ó. Quando tiver o, o re, o alwin, isso, com o patá, né? Isso?
Sim, é. Quando a palavra começa com o het e o patá, você vai colocar o artigo, né? O het com o comets, certo? E vai duplicar aqui. Não, eu perguntei aqui, ó. Vamos fazer aqui. O artigo definido com o patá é utilizado antes desta e desta, certo? Aí, quando for esta e esta, você também vai usar o re com o patá. Só que você vai alongar a próxima, o patá posterior, né? Beleza? Aí, agora, a última é qual que é a regra? Quando, quando a palavra começa com isso. Quando é re e patá e ao empatá. Ou ret patá e ret patef patá. É regrinha, né? Mas, enfim. Agora sim, para via de regra, bater o olho na palavra, tem o re no começo dela, possivelmente ela é artigo. Se você voltar lá, ó, vamos voltar aqui nesse exercício que você fez, ó. Se você for olhando, ó, provavelmente isso aqui é artigo. Aí você vai. Vamos ver se tem mais outro aqui. Não, não. Aqui. É. Esse aqui não é artigo. Por quê? Porque não tem artigo que começa com essa consoante, com essa vogal aqui, né? Que é o ratef patá. Vai. Aqui. Essa aqui também deve ser artigo. Deve ser artigo. Vamos forçar aquele artigo por quê, né? Porque essa forma é justamente a que você usa com o Aleph, certo? É isso? Sim ou não? O artigo que você usa com o Aleph é o re patá ou é o re kametz? O patá é o tracinho. O kametz é assim. Essa. Com o Aleph, com o Aui e o Resh. Isso. Então aqui, com certeza, isso aqui deve ser um artigo. Beleza? Voltamos lá embaixo. Aqui. Também é importante salientar a invariabilidade do artigo definido. Ele é o mesmo em palavras masculinas e femininas, no singular ou no plural. O que pode mudar, em alguns casos, são as suas vogais, como o terceiro exemplo a seguir. Então, ele dá o exemplo do carro, né, perdão, do cavalo, né? O cavalo, né? Que é rasus. Aí, os cavalos, que é, pronuncia aqui, raciocínio, né? Lembra que eu falei que normalmente, né, quando é sim no final, é plural. Aí aqui ele fala a égua, pronuncia aqui, raçuçá. E as éguas,
Hasusot. E aí você viu que tem outra forma de plural também, né? Não é só o in, como no português, né? Não é só ex, né? Tem ex também, tem outra forma de plural. E aqui embaixo, monte, como que é? E aqui, não é is, é in, isso, errarim. O artigo indefinido não existe forma própria para o artigo indefinido em hebraico. A simples ausência do artigo definido, perdão, implica a indefinição da palavra. Então, leia aqui de novo. Ave. Agora aqui. Navi. Seria bi se fosse com o da Dagesh. Navi. E a outra ali, Ra. Aqui temos um pai, um profeta, uma montanha. Lembra aqui, ó. Aqui é Navi, certo? Navi. A palavra hebraica para como o hebreu chama a Bíblia dele, né? Ele chama de, não sei se você sabe, é Tanakh. Tanakh. Isso, perfeito. É mais ou menos isso, né? Tanakh, ou com K aqui, né? Aqui o Ta é de Torá, né? O Na é de Navi, que a gente acabou de ver aqui, e o Que é de Ketuvim, significa históricos, né? Ou escritos, né? Ketuvim, Nabiim e Torá. Aí fica Tanakh, né? Observação. Geralmente traduzimos por pai, profeta e montanha, a não ser que o contexto exija a presença do artigo indefinido, tá vendo? Então, o artigo indefinido, ele não vai aparecer de forma imediata, né? Ele aparece de forma contextual. A ideia de indefinido pode ser expressa ainda pelo uso do numeral 1. Como é que pronuncia isso aqui, ó? Errad. Errad seria, então, o numeral 1, né? 1, né? Aí você coloca Errad Av, seria um pai. Errad Navi, significa um profeta, né? Você pode fazer assim, ou colocar só Navi, e aí fica pelo contexto para saber se ele é ou não, deve ter ou não um artigo indefinido. Após o substantivo e pelas palavras, bom, que palavra que é essa? É ish. E essa aqui? Ishá é o quê? Tradução. Não. Ish é? Lembra do Iscariotes? Não. Filho é Ben, Beit, Bait. Isso, não, Só que Ish. Ish. Ish é homem. E Isha, mulher. Isha, Isha, Isha é homem. Isha é mulher. Aí se você colocar, aí se você colocar aqui embaixo, olha o que ele coloca, né? Ó, Nabim, Navim, Ish. Significa homem profeta, certo? Ou profeta homem, né? Essa expressão, ela pode ser traduzida como um profeta. Um profeta, né? É, você sabe que, por exemplo, no inglês, né? Quando eu falo, o Fred é o there one, né? One, one.
One é um, né? Mas quando eu falo the one, eu tô falando, tipo, o melhor, né? O escolhido, né? Então ele tem outros sentidos, né? Aqui é a mesma coisa, tá? Então a palavra homem aqui, ela pode designar o gênero do profeta, mas designa também simplesmente um profeta. É, o homem profeta, um profeta. Então ela também é do gênero, ela perfaz, né, uma tradução indefinida. A mesma coisa aqui embaixo, né? Ish Navim, homem profeta, tradução literal. Ou um profeta, numa tradução melhorada. Aqui embaixo, Isha Nebihim. Oh, perdão. Isha Nebiha. Isha Nebiha. Que significa a mulher profetiza. Ou uma profetisa. Nebihim significaria profetas, né? Nebiha, profetiza. Profetiza, mulher, né? O feminino de profeta. Né? Não o verbo. Pontos mais importantes a respeito do artigo. Bom, o re, como primeira consoante de qualquer palavra, tem, olha só, grande probabilidade de constituir o artigo definido. De forma geral, só não será artigo definido se a palavra contiver o re inicial, ou se ela for utilizada como prefixo para demonstrar o grau do verbo, ou ainda o re como partícula interrogativa. Isso aí não vão ver depois, tá? Mas para fazer o verbo, lembra lá do grego que tinha, às vezes você colocava uma terminação e colocava também um acréscimo no começo? Aqui vai ser mais ou menos a mesma coisa, que é o prefixo tal. Ou as palavras interrogativas também vão começar com o re também, mas aí vai ter a regra depois que a gente vai ver. O artigo definido possui sempre as mesmas formas, seja plural, singular, masculino ou feminino. Então, o artigo é invariável, né? Invariável nos modos, né? Decorar o vocabulário vai ajudar a descobrir se o re é utilizado como artigo, partícula interrogativa ou faz parte da palavra. Como vai ter certeza se é artigo ou não? Só sabendo a palavra, né? Nos dicionários normais, excetuando os seus analíticos, as palavras não são encontradas precedidas de artigo. Lembra que eu falei isso para você? Tá. Assim, se você procurar nos dicionários algumas palavras com o re no início e não encontrar, deve procurá-la sem a letra, pois ela deve ser o artigo. Por exemplo, se você procurar a palavra, como está escrito aqui? Ra, isso aqui é um tsi. É o tsre ou o auen. Uhum. Então, como é que fica? Isso. Lembra que esse E, ele é meio aspirado, ele vai ter um re, né? Seria ha, revet, ha, revet. Isso. Um dicionário comum certamente não encontrará, mas se você a procurar sem o artigo, seria reved, você vai encontrar. A letra re pode aparecer ainda como partícula interrogativa ou interjeição. O contexto, entretanto, se encarregará de demonstrá-lo. Isso aqui a gente não estudou ainda. Bom, a presença do artigo junto a algumas palavras pode causar modificações na vocalização. Um exemplo é a palavra re, de. Isso aqui é um. Isso. Isso. Tsere. Então vai ficar heretse. Quando está precedida do artigo definido, o primeiro sigol transforma-se em kamet gadol, ou seja, a palavra passa
de ha, re, retsi para ha, a, retsi. Portanto, ao procurar alguma palavra no dicionário, deve-se levar em conta essa possibilidade. O que está falando aqui, então? Existe mais exceções, né? Mas nós não vamos nos preocupar com isso agora, tá? Aí ele tem outro vocabulário aqui para a gente poder memorizar. Bom, aí você vai memorizar isso depois, né? Ó, tem até exército aqui, ó. Savá, savá, né? Exército. É... E aqui nós temos, né? Tá. Transliteração, separação de sílabas, isso aqui é importante, para você ir memorizando, né? Aqui vamos ver se aparece alguma coisa. Aqui é tudo, é bastante. Mas não tem nenhuma semivogal aqui. Tudo vogal. Então vai ser fácil de fazer. Vai ser a quantidade de palavras, né? E a tradução aí você vai fazendo lá. Bom, texto para cópia, cópia, transliteração, leitura, que é o Salmo 100. Cópia é zoado. Cópia é zoado. Eu acho zoado também, né? Porque assim, é desenhado demais. Aqui, assim, né? Ter um caderno específico é melhor, né? Sabe aquele caderno que tem assim, tudo quadradinho, assim? Não sei se você já viu esse. E esse é. Porque esse é o certo, né? Para você aprender a fazer as letras, que você vai preencher o quadradinho inteiro, com a forma quadrática dela, né? Mas assim, é por caligrafia, né? Mas aqui não importa, né? Eu acho que não importa. É a mesma coisa do grego, né? Não importa se você vai fazer a letra grega, né? O que importa é ler. Então aqui vale mais a transliteração e tentar ler, né? Ler palavra por palavra. Lembra que a leitura, isso aqui é um ponto importante. A leitura, ela deve ser feita de sílaba por sílaba, caso você não consiga ler de uma vez só. Então aqui, por exemplo, aqui é uma sílaba só, né? E aqui é duas sílabas. Lembra? Tem uma. Não, não vai. Mas é isso mesmo. Mas esse jeito que você está fazendo tá certo. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Aí a proficiência vai ser quando? Quando você começar a conhecer mais as palavras. Mas até se você for ler no português palavras que você não conhece, você vai gaguejar, né? É normal. Né? Só um profissional, né, que lê de cabo assim, né? Bate o olho e lê direitinho. Bom, aqui é mais, bom, exercício, e aí depois a gente vai para o verbos conjuntivos. Tá. Bom, então fica isso, né? Exercício pra caramba para fazer.